Então, nós vamos agradecendo a André Luiz e sua equipe, mais uma vez, juntos aqui conosco. A gente tem que entender que quando a gente assume um compromisso como esse, de estudar um livro, como esse de André Luiz, existe uma equipe que faz parte, que trabalha junto com ele, uma equipe de espíritos celestes, muito mais evoluídos do que a gente, que vem sustentar, que vem estudar com a gente. Da mesma forma, existem estudantes, né, que vão aprender junto conosco aquilo que a gente vai estar lendo dentro do livro, né? Normalmente as classes de desencarnados, o número de desencarnados que participam desse tipo de estudo é 7 vezes maior do que o número de encarnados. Então, no caso, a gente aqui estando com 10 alunos, a gente pode ter certeza que devem ter pelo menos mais 70 de espíritos desencarnados que estão aqui acompanhando junto conosco. Então, a gente se sente feliz, a gente vai ver nesse livro várias vezes que nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. A companhia pode variar entre boa e ruim, mas sozinho a gente nunca tá. E aí, num momento como esse, em alguns minutos de uma quinta-feira, a gente tem a bênção de estar perto de uma equipe de espíritos, de um médico da envergadura de André Luiz, que eu gosto de brincar que ele é o repórter do plano espiritual. Ele vem para contar a vida de como é que chega lá. E num momento como esse de Covid, em que tantos de nós estamos passando por dores, perdas de entes queridos, eu acho que mais importante ainda se faz a gente entender como é que é a chegada lá. O que a gente precisa fazer para conseguir entrar com o pé direito, pela porta da frente, sem ter que botar a mãozinha no olho e morrer de vergonha, né? Então, esse livro vai contar bastante essa história para nós. Mas antes da gente entrar e falar um pouquinho do processo, de como é que vai ser esse estudo semanal, vamos fazer a prece? Aí eu conto um pouquinho qual que é a estrutura do estudo e depois a gente faz a introdução ao prefácio, tá bom? Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus pela essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Faz 5 anos que a gente faz esse estudo que foi sempre online. Na verdade, o primeiro livro, Nosso Lar, a gente fez fisicamente, enquanto estava na Califórnia. A gente já se sente parte aí dessa família espiritual. Uma gratidão profunda, imensa, por todos esses ensinamentos que são divididos junto conosco e que nos ajudam sempre a pensar um pouco mais, refletir sobre as nossas ações, as nossas escolhas, principalmente quando a gente começa a esquecer que tudo que acontece aqui na Terra é temporário, que tudo passa. Que a vida real é a vida que começa depois da morte do corpo. E é para isso que a gente está aqui. Para a gente se preparar para a vida maior, para a vida eterna. Sabendo utilizar todas as ferramentas que nos são dadas, todas as ajudas, as vitaminas espirituais que são distribuídas da melhor forma possível. A gente precisa lembrar também que nenhum de nós está aqui por acaso. Muitos de nós provavelmente se comprometeram no plano espiritual. Não só a estudar a doutrina, mas a divulgar com seus próprios atos. E eu não digo isso divulgar dando palestra, viajando, falando em público, dando passe. Não, divulgar a doutrina significa colocar Jesus nos atos 24 horas por dia. É na paciência que a gente tem com o filho, é no perdão que a gente usa com o nosso cônjuge, é a aceitação que a gente tem porque a nossa vida muitas vezes não é o que a gente quer, seja a saúde, seja o trabalho, seja a saúde financeira. É colocando no nosso exemplo, no nosso dia a dia, que a gente mostra de verdade que nós somos discípulos do Mestre. E aí de discípulos a gente passa a ser trabalhador, porque quando a gente espalha
através dos nossos exemplos, dos ensinamentos de Jesus, os nossos exemplos positivos contagiam aqueles que estão ao nosso redor. Inspiram outras pessoas. E de repente outras pessoas olham para a gente e falam, poxa, você consegue fazer isso? Eu vou conseguir também. E aí de uma em uma pessoa, começando por nós, a gente consegue fazer o nosso planeta Terra passar de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. A natureza não dá saltos, a paciência de Deus é infinita. E uma coisa que a gente aprende nos livros de André Luiz é que o progresso faz parte da lei divina e nunca para. E é para isso que a gente está aqui, para progredir, para melhorar, para nos melhorar um pouco mais a cada semana. Graças a Deus. Então, esse é o 13º livro da coleção no mundo espiritual, são 13 livros. Quando a gente começou a estudar, a gente acabou mudando um pouco a sequência, né? Por um motivo ou por outro. Esse livro a gente vai perceber que ele tem um estilo diferente dos outros livros para quem acompanhou os estudos anteriores. Como é que a gente vai estudar? Para as pessoas que estão aqui junto conosco pela primeira vez, o estudo vai ser sempre virtual. Então, com isso, a gente consegue limitar o número de semanas que a gente acaba não estudando, não pulando. Porque tem sempre um jeitinho da gente arrumar meia horinha durante a nossa noite para conversar sobre André Luiz. Lembrando que quando a gente abre a porta para um estudo como esse, a nossa casa se regenera. Os mentores, como eu digo, a equipe espiritual de André Luiz, vem para nossa casa, atrás os espíritos, não só os espíritos que estão junto de nós, coabitando junto conosco, convidados ou não, nosso lar, mas eles também trazem outros estudantes. Então, eles contam conosco, com a nossa disciplina, com a nossa responsabilidade para o estudo. Então, a gente vai encontrar sempre às quintas-feiras. Eu coloquei das 7h30 às 8 horas, eu imagino que meia hora seja o suficiente. Talvez a gente passe uns 10 minutinhos, mas os capítulos são relativamente curtos. E a ideia não é a gente contar a história. Nós não vamos contar a história do livro, porque todo mundo pode ler. Isso aqui não é uma telenovela, não. Aqui é para a gente discutir os ensinamentos morais que estão nos livros de André Luiz, que são muitos e profundos. Então, com isso, a gente está falando aí de 26 capítulos, então mais ou menos 6 meses de estudo. Todas as aulas são sempre gravadas e colocadas no canal do YouTube do Chico Xavier. Então, para quem perdeu uma aula, eu peço, por favor, que vá lá. E se eu não tiver colocado ainda no canal do YouTube, então me chama atenção, puxa minha orelha e fala, por favor, coloca lá. Porque às vezes a semana passa mais rápido do que a gente vê. Eu acabo não colocando na hora certa. Então, o pré-requisito que eu peço é pontualidade, porque a gente tem pouco tempo. É a gente gastar, usar, priorizar esses 10, 15 minutos na semana para ler o capítulo. Não vai levar mais do que isso. Para quem não puder ter tempo de sentar e ler o livro, então coloca o audiolivro que tem no YouTube, tem várias opções lá, é só você procurar A Vida e a Vida Continua, audiobook, e aí vocês vão encontrar. E quando a gente estiver conversando, esse livro, em especial, vai estar tocando assuntos muito fortes dentro do coração. Normalmente, André Luiz trata desses personagens como nós. São pessoas como nós, que estão aprendendo como nós. Ele conta a vida, ele está relatando o que ele está vendo, né? Eu peço para a gente focar sempre no conteúdo do capítulo, em vez de trazer, porque é minha mãe, porque é o meu filho, porque é minha sogra, porque senão não vai durar meia hora. E nós vamos nos ver nesses capítulos muitas vezes, de uma forma ou de outra. Porque essas pessoas são pessoas como nós, com problemas semelhantes aos nossos, e que vivem essas dificuldades, essas experiências, e remontam aí as ferramentas que estão disponíveis para conseguir vencer. Então, a gente consegue ver os dois lados.
o lado bom e o lado ruim. Lembrando também que como isso está gravado, tudo que vai estar sendo dito vai estar colocado no YouTube. Então, a gente precisa tomar cuidado também com a nossa própria privacidade, né? Então, pedir para todo mundo deixar sempre o telefone em mudo. Quando alguém fizer um comentário, normalmente a gente fala mais ou menos 15, 20 minutos sobre o capítulo e depois a gente faz uma mesa redonda rapidinha para comentários, perguntas. Não criticar nunca o comentário do outro. Como eu falei, evitar os exemplos pessoais. Se tiver alguma pergunta do capítulo, não entendi, por favor, coloca no grupo do WhatsApp antes, porque eu vou tentar, então, comentar o assunto e provavelmente a pergunta que você tem também é a pergunta de outras pessoas. Então, quando você coloca os seus comentários, as suas perguntas, ou mesmo, puxa, eu li isso, mexeu comigo, eu fiquei com vontade de chorar quando eu li essa parte do capítulo. Coloca! Porque vocês vão perceber que o grupo acaba formando uma rede de sustentação. A gente acaba sendo estudantes, amigos, apesar de nunca nos termos encontrado fisicamente, porque cada pessoa está num lugar aqui, dos Estados Unidos e do Brasil também. Então, André Luiz trabalhou aí com o Chico por mais ou menos 40 anos. 40 anos escrevendo. Tem mais de 20 livros ditados. Na coleção, no Mundo Espiritual, são 13 livros. E a gente agora está lendo o último. Por que a gente fez isso? Alguns dos livros que ele ditou são livros altamente científicos, complicados de estudar, sem ter uma base espiritista mais profunda. Por exemplo, nos domínios da mediunidade, ou evolução em dois mundos, ou mecanismos da mediunidade, que tratam muito da parte experimental, científica da doutrina espírita. Então, a gente preferiu tópicos que falassem desse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Então, a gente já fez o nosso lar, os mensageiros, missionários, obreiros, mundo maior, entre a terra e o céu, ação e reação. Eu deixei o sexo e destino e libertação fora dos estudos, porque são livros super pesados. São livros, apesar de terem sido escritos no século passado, e aí André Luiz contando uma história que já tinha acontecido, são livros que falam, por exemplo, de violência doméstica, são muito gráficos, e não é um livro fácil da gente fazer o estudo virtual, porque mexe muito com a gente, né? Então, nesse A Vida Continua, a diferença dele para os outros livros é que André, dessa vez, ele não está participando como um mentor, como um auxiliar do mentor, como a gente viu no último livro, o Entre a Terra e o Céu, em que ele estava auxiliando Clarencio, né? Nesse caso, ele está sendo simplesmente um narrador. Ele está vendo as coisas acontecerem e conta para nós o que ele está enxergando, mas sem uma participação ativa. Então, são os próprios personagens que trabalham aí nesse ajuste de contas, por assim dizer, com os encarnados, né? A gente vai perceber nesse livro o quanto que a família aqui da Terra, a família consanguínea, significa muito mais do que a gente imagina, que o acaso não existe, que a gente tem que saber florescer no lugar onde a gente foi plantado, como diz o Haroldo, que não há acaso. Então, se foi nesse lar, apesar do lar difícil que eu me encontro, é nesse lar que eu preciso trabalhar as minhas qualidades e diminuir os meus defeitos. Então, Emmanuel faz todos os prefácios do livro de André Luiz, a gente lembrando que Emmanuel foi o mentor do Chico, e Emmanuel, para quem não sabe, tem 2 livros muito famosos dele, que são Há 2000 anos e 50 anos depois, que também eles são livros lindos, porque
conta um pouco mais da época, né, de Jesus, e aí Emmanuel faz parte, é um dos personagens. Outro livro que ele é personagem é o Renúncia. Mas além desses livros, tem também a coleção Fonte Viva, para quem não conhece, que é são livros de mensagem. Então tem o Fonte Viva, tem a Caminho, Verdade e Viva, tem Boa Nova. Boa Nova? Oh, meu Deus, me deu um branco agora. Pão Nosso, Caminho, Pão Verdade Nosso. e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz. Vinha de Luz, obrigada. Boa Nova é outra. E em que ele comenta um trecho do Novo Testamento. E desse trecho, que podem ser, por exemplo, 2, 3 palavras, ele consegue desenvolver um capítulo. Então, ele tem uma capacidade de desenvolver as palavras de Jesus, os ensinamentos, de uma forma muito simples, mas extremamente profunda. A gente, para conseguir reproduzir o que Emmanuel fala, é muito difícil, porque é querer aí que alguém do jardim da infância como eu consiga explicar uma coisa que um PhD está fazendo. Não consegue, né? Então traz para a gente uma sensação muito grande de gratidão, de ver um espírito dessa envergadura ter tanto amor pela gente, né? Não conhece a gente. Esse povo ficou trabalhando todo esse tempo para passar essas informações com um único objetivo, que é ajudar a gente a saber viver melhor, para que a gente sofra menos. A gente tem que lembrar disso. Se tem um ponto que eu acho que é importante a gente lembrar desse livro, ou da coleção No Mundo Espiritual, é esse. Que tem um monte de espírito evoluído por aí, que podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas que focou em ajudar nós, os tupiniquim aqui da Terra, a acertar as nossas arestas e andar direito na linha, né? Então, como eu comentei, o André Luiz ele não participa diretamente. Outra coisa interessante é que fala da transição de dois personagens ao plano espiritual. Para quem tem um outro livro que chama Voltei, que também conta um pouco dessa transição, mas nesse é um pouquinho diferente. Porque são duas pessoas olhando por focos completamente diferentes e sem saber que elas eram profundamente conectadas umas com as outras. Muito mais do que elas imaginavam. E aí, eu acho que é bom para a gente perceber como é que chega lá, porque é uma pergunta que a gente faz. Então por exemplo, eu estou aqui, estou doente, e Covid acontecendo. Tem 9 milhões de casos agora nos Estados Unidos. É um número absurdo. Então, nessa incidência tão grande de pessoas, são 9 milhões de pessoas que têm família, que tem um pai, que tem uma mãe, que provavelmente tem um filho ou uma filha, mas que saiu de um pai e de uma mãe. Né? Então, de repente, esse número de 9 vira 27. Então, para a gente pensar o que vai acontecer depois, é uma das perguntas filosóficas mais profundas que a gente pode fazer, né? O que eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Esse livro vai contar um pouco disso. Da experiência dessas pessoas, que são pessoas comuns, como nós, com qualidades e defeitos. Então, se a gente fosse pensar na curva da Igreja Católica, todo mundo que é bonzinho vai para a esquerda, quem é ruim para a direita, a gente vê nesse livro que não é assim. Não é preto no branco. Não, não é. Todos nós estamos nessa zona cinzenta de alguma forma. Alguns com mais qualidades, outros com menos. Mas todos nós aí misturados com qualidades e defeitos. A outra coisa que é importante a gente ver é a lei de causa e efeito. O quanto o que a gente faz, as nossas escolhas, vão influenciar a nossa felicidade. Então, a gente sempre olha para a morte como uma
mudança extraordinária. E não é. A gente vai ver nesse livro que a gente dá o passo para a morte do corpo físico, continuando exatamente como a gente é. Tanto é que nos primeiros capítulos a gente vai ver, eles não estão entendendo que eles morreram. Não entendem. Porque é tudo igual. E a gente já viu no livro Nosso Lar, para quem não leu, eu sugiro ler. Ou tem o filme também. A gente vê que a Terra é uma cópia mal copiada do plano espiritual. Então eu vou chegar lá com a cara da Ana, usando o mesmo óculos, talvez mesmos tipos de roupa, sentindo as mesmas dores, as mesmas inseguranças, o mesmo amor por fulano, a mesma raiva por Beltrano. É como quando a gente entra num avião, a gente entra no avião e sai do avião sem mudar a nossa personalidade. Isso vai acontecer no plano espiritual também, com uma pequena diferença. Que esse corpo físico funciona como um escafandro que esconde nossos defeitos. Então, eu consigo colocar uma máscara social, fingir que eu sou boazinha, todo mundo achar que eu sou boazinha, mesmo quando eu sou profundamente cruel por dentro. No plano espiritual, eu não consigo mais fazer isso. Porque o pensamento vira a minha roupagem perispirítica, né? Então, voltando aí, nesse livro a gente vai ver a lei de causa e efeito acontecendo imediatamente. Pensei, aconteceu. É muito mais rápido do que aqui na Terra. A outra coisa, como eu comentei, não há acaso. Quando a gente fala assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser sua filha, seu filho, mentira, pediu. Talvez tenha pedido muitas vezes e esperado 50 anos. Não queria ser seu pai, tranqueira. Não. A gente pediu, é compromisso. E a gente vai ver a trabalheira que o plano espiritual tem para consertar as bobagens que a gente faz. Nesse livro, para quem já leu um pouquinho mais, já passou do prefácio, vai ver. Porque algumas coisas erradas que foram feitas demoram 50 anos, 70 anos para serem resolvidas. Então, uma vacilada nossa, claro, uma vacilada grande, pode significar a perda de uma encarnação inteira para a gente ter que consertar. Então, quando a gente pensa num Covid, em que Deus botou todo mundo no cantinho do pensamento, sentadinho no banquinho, mandou todo mundo de volta para casa. A gente tem aí o Dr. Fauci lembrando a gente o tempo inteiro aqui nos Estados Unidos, é para ficar em casa, não é para ficar sassaricando, não é para ficar saindo, é para usar máscara, não pode encontrar com muita gente, não tem que manter 6 pés de distância. E mesmo assim a gente teima, porque a gente tem dificuldade muitas vezes de ficar em casa, a gente tem dificuldade de ficar com a gente. E o que ele está falando aqui nesse livro é exatamente a gente olhar no espelho e ver quem realmente a gente é. Então, vai ter um processo de autorreflexão que talvez pese bastante para todos nós. Porque pesou para mim, de olhar. Mas e aí? Como é que está a minha balança aqui? Para que lado estão as pedrinhas? A outra coisa que a gente vai ver nesse livro é esse apego à matéria. E normalmente quando a gente pensa em apego à matéria, a gente pensa, o apego à casa, às minhas joias, ao meu carro, ao meu emprego, ao meu título, ao meu poder. A família. Então, se ao mesmo tempo essa constelação familiar aqui na Terra é fundamental para o nosso ajuste com a lei maior do amor, essa constelação sanguínea é temporária. Talvez muitos de nós aqui sejamos familiares em vidas pregressas. E a gente sabe isso pela afinidade, pela vontade de ficar junto, pelo amor que a gente sente para o outro, pela vontade de cuidar do outro. Vocês falam, mas por que eu estou fazendo isso? Eu mal conheço essa pessoa. E aí, de repente, você faz. Por quê? Porque
A vida não começou aqui nesse capítulo. E aí a gente vê o sofrimento que esses elementos passam pelo apego aos seus entes queridos ou não tão queridos. E o papel fundamental do perdão, não o perdão para libertar o outro, mas o perdão para eles conseguirem se libertar do sofrimento próprio. No prefácio de Emmanuel, ele fala que os nossos graus de conhecimento variam ao infinito. Então, se pegar cada um de nós aqui, cada um de nós vai estar com uma nota diferente. E isso vai acontecer também no plano espiritual. O que eles fazem é, ele está dentro de uma janela e de um delta e fala, dentro desse delta vai todo mundo para lá. A outra coisa é que ele fala a importância da condição mental, que a nossa vida é reflexo da nossa condição mental. Isso não é só no plano espiritual, gente. Porque a gente conhece pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, sejam dificuldades financeiras, de trabalho, de doença, mesmo problemas. Então, passou por câncer. 5 pessoas diferentes. As 5 vão ter reações completamente diferentes em relação ao câncer. Antes, durante e depois. E essa condição mental é que vai significar a qualidade boa ou má qualidade de vida. Outra coisa que ele fala no prefácio dele, e vocês veem que eu estou usando as palavras dele, é que quanto mais sabido o espírito é, mais ele vai sofrer. Porque ele vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu troquei o meu filho pelo meu trabalho? Como é que eu larguei a minha esposa quando ela estava doente? Como é que eu não soube amar e respeitar minha mãe quando ela a vida inteira cuidou de mim? E aí eu percebo que eu perdi uma encarnação inteira. E eu tenho que trabalhar para merecer reencarnar muitas vezes. Tem que pedir favor para Deus e todo mundo para poder voltar. Então, ele faz claramente essa ligação entre o nosso conhecimento e responsabilidade. Então, estar numa aula como essa, num estudo como esse, significa a gente estar assinando um contratinho com o plano espiritual, dizendo, eu quero mais conhecimento porque eu quero ser mais responsável. Agora, a vantagem de fazer isso é que quanto mais conhecimento a gente tem, mais livre a gente fica, porque a gente sabe melhor o que fazer, o bem fazer, e com isso a gente sofre menos. Muita gente acha que a ignorância é uma bênção, mas não é, porque a ignorância acaba fazendo a gente errar mais, e toda vez que a gente erra, a gente sofre. Então, esse conhecimento, na verdade, é, em tradução, a libertação do nosso sofrimento. A outra coisa é a gente lembrar que o plano material, os hábitos que a gente tem aqui, as nossas prioridades vão ser as no plano espiritual. Então, a Ana não vai deixar de ser egoísta. A Ana não vai deixar de ser ambiciosa. A Ana não vai deixar de ser mentirosa quando ela for para o plano espiritual. E é mais fácil eu conseguir melhorar essas minhas falhas aqui e agora do que do outro lado. A outra coisa é essa esperança que a gente recebe no livro, dizendo que não é que a gente morre e quem é bonzinho vai para o céu e fica lá em cima da nuvem tocando a harpa, né? Não. Quanto mais a gente sabe, mais próximo a gente está de Jesus, mais a gente quer servir, mais a gente quer fazer o bem. E é isso que eu estava referindo no começo do estudo em relação à equipe de André Luiz, à equipe de Emmanuel.
que prepara tudo isso pra gente, que prepara a nossa casa, que cuida da nossa casa, vocês vão perceber que vai acontecer tudo na quinta-feira à noite, para não vir. Aposto com vocês, as primeiras 4 semanas. Filho vai ficar doente, vai brigar com o marido, o jantar vai atrasar, o telefone vai tocar, a visita vai aparecer. Vai acontecer. Depois passa. Porque uma mudança como essa significa uma ressignificação das nossas prioridades. E mudar prioridades é muito difícil. Agora, a vantagem disso é que a gente enche o coração de esperança, sabendo que dias melhores virão. As coisas vão ficar mais fáceis. Elas ficam mais fáceis. A outra coisa é que Deus não tem pressa. A gente muitas vezes fica olhando no relógio, falando, mas eu já estou fazendo isso faz 6 meses, já faz 2 anos, tem 10 anos que eu trabalho e não consigo receber a minha promoção. Ou, sei lá, cada um de nós dentro da sua dor e dificuldade. A providência divina não tem pressa. O tempo de Deus, a gente olha para a natureza. Cada árvore dá o seu fruto num tempo. Já pensou se maçã, laranja, limão, abacaxi, melancia, tudo nascesse na mesma hora? Não ia nem ter gente para colher, nem gente para comer. Deus sabe direitinho a hora de plantar e a hora de colher. A outra coisa que ele fala é que a vida continua. Então, mesmo quando a gente acha que as coisas não estão boas, a gente lembrar que tudo aqui passa. E ele termina falando que a vida da gente é sempre o retrato de nós mesmos, do bem e do mal. Então, se hoje, se agora, eu estou passando por um momento difícil, e todos nós aqui, de uma forma ou de outra, estamos, porque o Covid trouxe junto várias dificuldades para todos nós. Dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, em que a gente vai estar tendo que saber lidar. Não só do lado de fora, mas também com a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Que uma pandemia de 7 meses está mexendo com a cabeça de todo mundo. Então, o que ele está falando para a gente é o hoje é reflexo do passado. Então, essas dificuldades que eu vivo hoje, por que será que Deus está fazendo isso? Por que colocou esse vírus aí para colocar todo mundo dentro de casa? Será que é porque não tinha que voltar para a família e pensar nos valores familiares em vez dos valores materiais? Porque ninguém tem que sair e comprar roupa, porque ninguém vai em lugar nenhum. Ninguém tem que sair e comprar carro, porque tem que ficar em casa. Não tem que viajar de repente. O negócio é só você cuidar do seu núcleo central. Mas se ao mesmo tempo a minha vida hoje não tá fácil, eu sei que eu mudando as minhas atitudes, o meu amanhã vai ser mais fácil, vai ser melhor, vai ser mais feliz. Porque se hoje eu tô colhendo o que eu plantei ontem, amanhã eu vou estar colhendo o que eu tô fazendo hoje. Então as minhas escolhas, elas de verdade têm muita importância na minha felicidade ou na minha infelicidade. Então, para a gente fechar o estudo dessa noite, eu coloquei aqui 3 pontos para a gente refletir. Um é, qual é o nosso objetivo? O objetivo de cada um. E não tem que falar para mim. Quiser colocar no WhatsApp, quiser dividir, ótimo. Mas tem um motivo. Porque é um compromisso durante 6 meses de ler um livro e aprender com o André Luiz. Não é uma novela que a gente vai estar lendo. Não é para saber o que o moço fazia lá quando ele morava em São Paulo. Não. O que eu quero tirar desse livro? Por que eu estou guardando esse tempo, reservando esse tempo para André Luiz? A outra coisa que eu coloquei foi, todo mundo pode pegar o Covid amanhã, ou hoje, ou talvez alguns de nós já até tenham. Então, se eu tiver com a minha hora marcada
para o meu retorno. Como é que está o meu retrato? De verdade. Meu balanço. Sem retoque, sem passar máscara, sem passar batom, sem pentear o cabelo. E a terceira coisa que foi o que eu estava pensando foi, se a gente está virando o estudante de André Luiz, a gente já conhece ele. Provavelmente durante o nosso sono, a gente já foi em alguma reunião com a equipe de André Luiz, ouvi palestra, já foi treinado, foi convidado para participar de algum trabalho, talvez, junto com a equipe, porque se a gente sabe que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se eu encontrasse com o André Luiz hoje, aqui em casa, o que eu ia falar para ele? Então, queria só pausar aqui. E era isso que eu tinha para falar hoje. Eu sei que acabou passando um pouquinho mais da meia hora, porque tive que dar os avisos iniciais. Mas agora eu vou abrir para as perguntas, para quem quiser comentar. Vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer comentar? Eu acho que o único comentário que eu tenho, Ana, ele é similar ao que você grifou e que você mostrou num dos slides passados, que me chamou a atenção na leitura do prefácio. Ele fala, quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais doloroso lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Então, acho que isso vem se repetindo nos nossos estudos e nas nossas conversas em todos os âmbitos, como no EGE aqui, né, da sua responsabilidade, da perda de tempo, quando você tem mais conhecimento de saber que você está fazendo uma coisa errada, que você devia estar fazendo uma coisa certa, não é só não fazer o errado, é fazer o certo. Mas eu acho que para mim é muito isso. Então, foi o que me chamou a atenção quando eu grifei e botei aqui nas minhas anotações. Obrigada. Mais algum comentário? Ninguém quer comentar nada? Lúcia, você quer comentar alguma coisa? Eu quero. Quando você falou o que é que a terceira colocação, o que é que eu diria para o André Luiz se a gente se encontrasse, sem dúvida nenhuma eu iria exteriorizar a minha gratidão. Porque os ensinamentos que ele nos trouxe, que ele nos tem trazido, que continua trazendo, né? Modificam completamente a situação, a circunstância da nossa vida. Só essa certeza que a gente tem de que a vida continua, de que ela pode ser boa, que ela pode ser bonita, que ela pode ser repleta de luz, nossa, é um presente 5 estrelas. E agradecer uma vez só é bom. Agradeço a André Luiz e agradeço a vocês, amigos queridos, família espiritual, por essa oportunidade de participar desse estudo, dessa reflexão. Obrigada, viu? Obrigada, então. Vai fechando o estudo de hoje. Agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui juntos, a André e sua equipe, a Emmanuel e sua equipe, por cuidar de nós por tanto tempo. Nós sabemos que a ajuda do invisível é muito mais presente e intensa do que a gente pode imaginar. E todos nós, Senhor, necessitamos tanto, tanto, tanto. Obrigada por todo o tempo que foi gasto para formatar esse livro, pelo trabalho maravilhoso de Chico Xavier, esse indivíduo ímpar,
que ajuda a mudar a trajetória da humanidade. Senhor, que nós possamos estar aqui reunidos todas as semanas, que os nossos lares possam ser cuidados e amparados, que as nossas famílias, Senhor, possam ser abençoadas com a Tua luz, que todos os espíritos que por acaso se encontrem nesses lares possam também receber todas essas bênçãos de amor, de luz e paz, que eles possam ser acompanhados pelas equipes do bem, convidados a participar desse estudo, possam se sentir melhor e aprender junto conosco. E assim nós vamos agradecendo, dizendo, graças a Deus, graças a Jesus.